tudo, eu convidei a Vanessa para que possa nos ajudar a entender duas coisas. Esse perfil do novo colaborador e como encaixar esse pessoal todo para harmonizar uma equipe. Vanessa, você está com a palavra, seja bem-vinda. A nossa live de hoje, então, é dicas de harmonização de equipes. E a Vanessa Barioni vai se apresentar agora, apresentar os serviços que ela oferece, como é que ela trabalha, e já vai fazer a introdução do nosso tema. Vanessa, fique à vontade. Obrigada, primeiramente, Solimar, pelo convite. É um prazer poder contribuir aqui na live. Espero que as pessoas entendam um pouquinho do meu trabalho. Eu sou psicóloga por formação, né? E desde 2001 eu desenvolvo pessoas e negócios de diversas maneiras. Já passei pela área de RH, né? Tenho minha consultoria e hoje eu trabalho focada em processos de coaching para desenvolver pessoas e negócios. Só que o meu trabalho é um pouquinho diferente de tudo que eu acho que vocês estão acostumados a ver, né? Então, eu trago dentro do coaching alguns processos e algumas visões da área holística, porque eu entendo que o ser humano, ele não é apenas a questão profissional, ele é integral. E o meu olhar, o meu trabalho, tanto para desenvolver as pessoas quanto os negócios, é mais essa visão sistêmica e integral. E por que eu parti para essa área, né? Então, assim, eu já venho da área de RH há muito tempo, então passei por cargos como gestora, consultora de RH, e aí quando foi 2017, eu comecei a fazer minha segunda formação já como Master Coach, né? Então, eu tenho pós-graduação em gestão de RH, gestão de pessoas, sou perita em avaliação psicológica. E quando eu migrei para a parte de coaching, chegava um momento que eu via que o coach, ou seja, o cliente, ele travava. Ele não ia, né, adiante no processo de coaching. E aí eu fui buscar novas ferramentas para trabalhar, né, com isso, e eu via muita questão da crença limitante. Foi então que eu descobri, né, na área holística, Access Consciousness, que é uma terapia energética que trabalha principalmente para liberar crenças limitantes. E eu comecei a aplicar isso nos meus processos de coaching, e os resultados foram, assim, surpreendentes, né? Então, falar de harmonização de equipes, no meu entendimento, pela minha experiência, né? Talvez as pessoas que estão aqui na live tenham uma outra visão, né? Mas a minha experiência, eu acho que não dá para falar em harmonizar a equipe sem falar de 3 pilares principais, que é a comunicação, o perfil comportamental e a energia, né? E antes que as pessoas já achem que no final eu vou falar sobre misticismo, espiritualidade, alguma coisa assim, não tem nada a ver com isso, né? Tem muito a ver com a parte científica, eu já vou falar um pouco disso ao longo da live. Então, hoje, eu trabalho nesses processos de coach. Tem o meu canal no YouTube chamado Sentir Quântico, que é voltado justamente para essa ampliação de consciência. E eu estou com outro projeto novo agora, que é Terapeuta Sem Crise, onde eu ajudo terapeutas a divulgarem o seu trabalho e a conseguirem clientes de uma maneira mais efetiva, principalmente agora, no momento que nós vivemos, né? Então, falando sobre harmonizar equipes, vamos para o primeiro tópico, sobre comunicação? Eu acho que pode falar. Coisa rápida. Então, eu vou te indicar depois para você entrar em contato com um mentor meu. Eu fiz um curso de coach. Por um acaso,
eu escolhi um instituto errado que, na verdade, foi o certo. Eu fui fazer curso de coach esperando ferramentas. Eu quero ferramentas, eu quero ferramentas, eu quero ferramentas. Pois é, fui fazer um curso de coach no Instituto Olos, lá de Santa Catarina, que é um coach humanizado e sistêmico. No início eu sofri demais. O meu mentor lá, o nome dele é meio complicado, mas eu vou tentar falar aqui. Marcus Wanderlich. Eu acho que é um nome alemão. E aí, eu fui convivendo com o Marcos e fui aprendendo algumas coisas com ele. E fui entendendo a importância dessa parte holística, sistêmica, energética, nesse processo de equipe, negócio, interações, né, encaixe dos profissionais. E aí estou no processo de aprendizado em relação a isso, que é muito interessante, muito bacana. E só o gancho da comunicação aí, nas minhas experiências profissionais, pelo menos 80% dos problemas que existem dentro das empresas é derivado de alguma forma da comunicação, da má comunicação. Então, de alguma forma, a má comunicação gera ou faz crescer 80% dos problemas que existem dentro de uma empresa. Você concorda com isso? É mais ou menos essa linha? Com certeza, concordo, sim. Até porque o que eu falo, eu tenho uma intenção, mas eu não sei como o outro vai receber a minha comunicação. Eu não tenho domínio sobre isso, né? Então, uma comunicação assertiva, para minimizar aí conflitos dentro de uma equipe, ela parte do pressuposto de que você fala sobre fatos e não sobre pessoas. Você fala sobre pontos de vista e não sobre verdades. É mais ou menos assim. O seu gestor, né, pede que você faça um relatório e em um determinado momento ele te dá um feedback, então o relatório estava uma porcaria, né? Então, quem recebe esse feedback, ele já tem uma carga emocional que impede, muitas vezes, dele criar um vínculo produtivo com o gestor. E, da mesma maneira, esse gestor, ao falar que o relatório está uma porcaria, ele não dá embasamento técnico do, por exemplo, o que eu preciso melhorar, então? Né? Quais são os pontos falhos? Quando você tem uma comunicação assertiva, você não ataca o outro. Você coloca os fatos de uma maneira que você resolva o problema. Então, esse próprio gestor poderia falar da seguinte maneira: olha, o seu relatório precisa ser melhorado nesse ponto, porque essa informação está incompleta, ou porque você poderia ampliar melhor, redigir melhor, ou seja, ele fala de uma maneira clara e objetiva para que a pessoa que está recebendo essa comunicação tenha o direcionamento do que precisa ser melhorado. E muitas vezes a gente vê que não é isso que acontece, né? Deixa eu te fazer uma pequena pergunta. Primeira coisa, eu vou fazer um comentário, depois eu vou fazer uma pequena pergunta. O comentário. Claro. Infelizmente, pelo mau uso dessa técnica que você está falando, essa forma de comunicar com o colaborador, a palavra feedback ficou negativa. Né? Eu vou dar um feedback para você, eu vou te fazer uma crítica. Né? Então, infelizmente, você chega para um colaborador e você vai dar um feedback para ele, eu falo assim, lá vem uma crítica. Aí eu vou te perguntar agora uma pergunta. Você concorda com a técnica do negativo, positivo, negativo, positivo? Ou seja, você faz um elogio, faz uma crítica, depois volta a fazer um elogio de novo para o colaborador. O que você acha dessa técnica? Que é o que a gente chama de técnica do sanduíche, certo? Né? Bem, eu acho que tem 2 pontos aí que devem ser ressaltados. O primeiro deles é que o feedback, ele só tem essa característica de negativo, de, olha, vou receber uma crítica,
dependendo da cultura organizacional em que você se encontra, né? E do nível de maturidade da equipe. Então, por exemplo, na minha experiência como consultora, eu já vi várias empresas que, quando você falava feedback, as pessoas até estremeciam, e outras, principalmente em startups, elas veem o feedback como uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de melhoria. Então, eu acho que isso vai muito da forma como a cultura organizacional é construída, né? Então, essa empresa, ela permite o erro, por exemplo, né? Ou é uma empresa onde errar é abominável, né? O erro é complicado. Então, depende muito onde você está e qual é a relação, quais são os vínculos mas que são criados aí nessa empresa. A técnica sanduíche, falando sobre a técnica, a metodologia. Eu ia passar para ela agora. Isso, é positivo, ou seja, primeiro eu faço um elogio sobre o relatório, depois eu falo que tem um detalhe a ser melhorado, depois eu volto a elogiar o relatório ou o colaborador novamente. Aí, sobre essa técnica. A técnica sanduíche, eu acho que ela tem algumas restrições para serem aplicadas, né? Não é para todo colaborador que você pode aplicá-la. Por exemplo, uma pessoa que tem um baixo rendimento, que ela não é contributiva, não é engajada, né? Você não tem como fazer os dois pilares do positivo, muitas vezes, com ela. Então, elogiar só por elogiar, eu acho que tem um ar, né, dá um som aí na fala de falsidade. Então, eu acho que essa técnica ela é muito bem aproveitada quando você tem pessoas que são comprometidas, que são engajadas, que realmente vestem a camisa da empresa, mas que em algum momento deu uma falhada, cometeu algum equívoco. Então, eu acho que nesse momento, sim, a técnica do sanduíche ela é válida, né? De resto, é como se você estivesse elogiando uma pessoa que não te dá motivos para isso. Aí eu acho que é falsidade. Entendi. Então, continua com o seu pensamento aí de comunicação, principalmente comunicação interna, que eu me interesso muito por ela. Como fazer uma boa comunicação interna? A comunicação em si, né? Se você já parte desse pressuposto que você vai falar sobre fatos e não sobre pessoas, ela já te resolve muita coisa, né, dos seus conflitos internos. Uma outra questão é que quando nós nos comunicamos, não é só o que nós falamos, é como nós falamos, né? Então, o tom de voz que eu uso, se eu utilizo de ironia ou não, a minha comunicação gestual também fala muito daquilo que eu quero passar, da informação que eu quero passar. Por exemplo, eu tenho pessoas que simplesmente dão ordens, dão alguma comunicação, só que de uma maneira tão tranquila que às vezes até uma crítica aquela pessoa recebe de uma maneira mais positiva. Então, o como você fala é tão importante quanto o que você fala, né? Sem contar que a nossa linguagem corporal, não adianta você dizer, nossa, excelente trabalho, se o teu gestual tiver incongruente com aquilo que você está expressando. Uma terceira questão na comunicação é que as pessoas precisam parar com o achismo, né? Eu brinco com os meus mentorados que o achômetro não é parâmetro para ninguém, né? E isso também tem muito a ver com a questão da energia, né? Então, eu acho que fulano não foi com a minha cara. Ou eu acho que alguém está querendo boicotar o meu trabalho. Então, você passa a reagir e a se relacionar com as pessoas de acordo com esse teu achômetro. Então, parar de julgar as pessoas e simplesmente se relacionar com elas
de acordo com o que está acontecendo e não com o que você acha que pode vir a acontecer, também minimiza bastante os conflitos internos da equipe. Fui clara? Deu para entender? Ok. Então, pelo que você me falou, se eu for conversar com o colaborador para fazer uma orientação, é necessário fazer um planejamento para que isso aconteça de forma positiva, porque são muitos detalhes a serem considerados. Não digo que seria um planejamento, mas eu acho que você conhecer a pessoa com quem você está lidando, conhecer, não digo profundamente, né? Mas já fazendo um gancho com o segundo tópico, que é o perfil comportamental, cada pessoa, ela apreende o meio em que ela vive e ela se coloca nesse meio de acordo com alguns critérios, né? Então, por exemplo, você respeitar o perfil comportamental do seu colaborador e não criar um certo autoritarismo à tua comunicação, eu acho que também é uma contribuição. Por quê? Existem vários testes, assessments, para você avaliar o perfil comportamental de um colaborador, né? Então, aqui na live, eu sugeri, né, para você, inclusive, de nós falarmos um pouco sobre o DISC, né? É um assessment que mapeia o perfil comportamental, eu acho que ele é um dos mais conhecidos nessa área organizacional. E ali nós temos 4 perfis base, né? Que é a dominância, a influência, o controle e a estabilidade. Existem algumas alterações dependendo do tipo de ferramenta que você utiliza, né? Então, você pode ter o influenciador ao invés da influência, o estável, enfim. Mas a base é essa, são os 4 perfis. Então, uma pessoa dominante, por exemplo, ela tem um certo autoritarismo, ela é mais objetiva, ela é aquele tipo de pessoa que vai direto ao ponto, ela não fica com muitos rodeios, né? Então, você se comunicar com uma pessoa dessa é completamente diferente de você se comunicar com um influenciador, que é aquela pessoa mais sociável, que gosta de estar no meio, né, da equipe, que é mais falante, mais extrovertido, que busca, né, esse reconhecimento. Só esses 2 perfis já são praticamente, né, opostos, digamos assim. Então, quando você vai dar um feedback para alguém que tem um perfil mais dominante, se você fica com muito rodeio, né, ou mesmo a técnica do sanduíche que a gente acabou de falar, às vezes isso acaba irritando a pessoa, porque ela se coloca perante os outros de uma maneira completamente objetiva, né? Então, você respeitar esse padrão comportamental é muito importante. Já uma pessoa que tem um perfil mais de controle é aquela pessoa mais certinha, mais sistemática, que gosta de ter domínio sobre tudo que está acontecendo ali. Ela gosta, como o próprio nome do perfil fala, de ter o controle da situação. E aí você coloca essa pessoa para trabalhar em uma atividade que tem várias mudanças, não tem rotina, né? Que cada dia é uma coisa diferente. Isso é ótimo para quem é influenciador, por exemplo. Mas para quem gosta de ter tudo sob controle, isso é angustiante, né? E o perfil de estabilidade já é aquela pessoa mais detalhista, mais perfeccionista, que gosta das coisas bem explicadinhas, nos mínimos detalhes, né? Muitas vezes são até prolixos na hora de se comunicarem. E se você tem, ao contrário do dominante, uma comunicação muito objetiva com essa pessoa, às vezes ela pode interpretar isso como um ataque, né? Mas não é que a pessoa esteja a atacando, é porque ela percebe o mundo a partir dessa lente.
né? Porque é o padrão comportamental dela. Tá? Então, você conhecer, né, um pouco do seu colaborador, saber algumas preferências, a forma como ele se comunica, se ele é mais objetivo, se ele é mais extrovertido, se ele é detalhista, enfim, ele já te diz um pouco sobre qual é aquela personalidade. E o grande mal, eu acho, que da maioria dos gestores é que muitas vezes eles assumem o cargo de liderança, assumem uma função de liderança sem estarem preparados para isso. É mais ou menos assim. O cara executa bem a função, ele é um bom executor, e por ele executar tão bem, a empresa o promove a gestor, a liderança, sem traçar nenhum tipo de perfil, saber se ele tem habilidades em lidar com gente. Né? Porque executar bem é uma competência. Lidar com pessoas é outra completamente diferente. E se ele não tem esse preparo ou essa habilidade em trabalhar, em gerir pessoas, se ele não gostar de gente, digamos assim, né? E estar ali para servir a equipe e não para mandar na equipe, a comunicação já fica truncada logo de cara. Pode falar. Então, o seu 4G aí está com sinal bom? Seu celular 4G está com sinal bom? Se tiver com sinal bom, eu vou te pedir um favor. Aqui. Isso. Seu Wi-Fi eu acho que está travando, tá bom? Seu Wi-Fi eu acho que está travando um pouco. Eu vou fazer uns comentários sobre análise comportamental, só para te dar uns minutinhos aí. E você faz a gentileza, tenta passar a sua internet para o 4G, de repente funciona melhor, tá bom? Então, pessoal... Mas ela já está no... Ela já está no... Como é que fala? No Wi-Fi. Não estou no 4G. Tá, mas de repente se você sair do Wi-Fi e ir para o 4G, ela pode melhorar, tá bom? Normalmente acontece isso. Você pode fazer essa experiência porque só o Wi-Fi está dando umas travadinhas. Sua imagem está um pouco distorcida aqui e dá umas travadinhas. Então vamos lá. Tenta passar para o 4G para você ver como é que fica. Então, pessoal, o que a Vanessa está falando? Às vezes a gente tem a pessoa certa no lugar certo e a gente resolve fazer alguma alteração na equipe. Aí você pega essa pessoa que está funcionando muito bem no setor, numa função, e transfere essa pessoa até para um cargo de liderança, ou até mesmo para uma outra função, e aí um outro setor, e aí essa pessoa cai a produtividade, essa pessoa não tem o mesmo desempenho. Isso acontece, isso é normal, principalmente se eu não levar em consideração o perfil comportamental. Também pode ser um outro lado. Eu posso ter um colaborador que está com baixo desempenho e eu posso fazer análise comportamental dele e entender que esse colaborador está na função errada ou está no setor errado. E aí eu posso fazer essa transferência de função, de cargo, de setor desse colaborador e esse colaborador passar a performar, ou seja, passar a gerar resultado e ficar harmonizado com a equipe. Por quê? Sobre o nosso tema. Um colaborador que não está bem encaixado em relação ao seu perfil comportamental dentro de uma equipe, ele vai ser um fator que vai gerar um certo estresse na equipe. E isso acaba quebrando a harmonização, né? Então, um fator muito importante que a Vanessa está nos dizendo temos que levar em consideração o perfil comportamental das pessoas na contratação e na formação da equipe, mesmo que a equipe já esteja todos contratados. Às vezes, algumas pequenas alterações geram bons resultados. Vou dar um exemplo. Comecei a fazer uma consultoria numa empresa de mármore e granito aqui na minha região e tinha 2 gerentes, um administrativo e um comercial. O gerente comercial era estável analítico, estável controle. E o gerente administrativo era um fluente dominante. Sentamos, conversamos, né? E chegamos a um acordo de fazer uma experiência de 1 mês.
em passar o influente dominante do administrativo para o comercial e o estável analítico do comercial para o administrativo. Resumindo, os dois ficaram felizes da vida, estão se ajudando mais, eliminamos uma série de conflitos e de problemas, os resultados estão começando a aparecer positivamente, né? E está todo mundo feliz. Segue aí, Vanessa. A palavra está com você sobre essa parte comportamental. Tá. Melhorou? Agora está travando ainda? Minha imagem melhorou para vocês? Coloca melhorou, aí pra mim. Melhorou. Para mim Então, tá legal. E esse ponto que você falou, né, de justamente você ajustar os perfis comportamentais numa equipe, é extremamente importante para você harmonizar realmente. E começa, como você falou, lá na parte de recrutamento e seleção. Porém, às vezes, um colaborador se desliga, né, da empresa e, ao ser substituído, às vezes, na correria, enfim, a gestão de RH não se atenta qual é o perfil que ela vai colocar naquela equipe. Então, por isso, essa avaliação do perfil comportamental dos colaboradores, ela precisa ser algo dinâmico. Até porque esse perfil ele também pode ser alterado, é diferente de personalidade, né? Mas esse perfil comportamental, que são as preferências de comportamento, elas podem ser alteradas ao longo do tempo. Então, se faz necessário ter também um acompanhamento de como esse novo indivíduo que vai entrar na equipe vai impactar nessa equipe e se os demais colaboradores que já estão na empresa há um tempo maior, se eles conseguem absorver isso de uma maneira harmoniosa, né? Porque às vezes cria tanta resistência com um novo colaborador ou com alguém que subiu de cargo, que se torna inviável o trabalho, né? E isso tem a ver muito com o último tópico que eu trouxe aqui para vocês na live, que tem relação com a energia, né? E para isso eu gostaria de dar um exemplo bem corriqueiro aí para vocês. Quem aqui, vocês que estão assistindo a live, já se depararam com o seguinte caso? Às vezes tem, sei lá, um restaurante que não vai para frente, não tem cliente, você sempre passa ali, tem meia dúzia de clientes, está quase fechando, e aí o dono resolve passar o ponto para outra pessoa. O cardápio continua o mesmo, o local continua o mesmo, só muda o dono. E depois de um tempo, aquele restaurante está lotado. Vocês já perceberam isso em algum momento? Né? De comércios que não vão para frente, quando outra pessoa assume, parece que o negócio deslancha. Já se deu conta disso, ô Solimar? Já percebi e já vivenciei isso por ser consultor, né? Eu já vivenciei isso algumas vezes, né? Como também, às vezes, vamos dizer, você mudar a cor da sua empresa, né? A cor traz uma energia. Você colocar um aroma no ambiente, traz uma energia. Você mudar o uniforme da sua equipe, traz uma energia. Então, tem uma música, ambiente, traz uma energia. Então, essa parte energética é muito interessante. Que tanto você pode fazer com pessoas, ou que você pode fazer com algumas coisas, né? Uma cor, um aroma, né? Uma música, um som. Você pode botar um sonzinho de cachoeira bem baixinho na sala onde as pessoas estão trabalhando. Isso gera um efeito enorme, né? Uma bobeira, uma coisa simples, né? E uniforme, você pode mudar um pouco o uniforme da sua equipe, e só por essa mudança de uniforme, a energia já muda um pouco. Então tem a parte das pessoas, mas tem a parte também do ambiente que afeta muito essa energia
E eu acho isso muito legal, muito interessante. Bom, eu sou apaixonada por física e mecânica quântica. Sempre me interessei muito em saber, né? Porque tem aquelas pessoas que fazem tudo certinho, se esforçam e não têm sucesso profissional. E aquelas que, de repente, nem se esforçam tanto, conseguem atingir o tão sonhado sucesso profissional. E isso sempre me intrigou muito. E foi quando, né, eu fui buscar lá algumas formações em terapias holísticas, que eu fui estudar um pouco mais sobre física e mecânica quântica, e que eu comecei a entender porque esses negócios, esses comércios, muda o dono, muda a energia e o negócio deslancha, ou ao contrário, né? Porque eu também já vi pessoas que iam muito bem quando o outro assumiu, principalmente em questão de herança, né, de herdeiros, os herdeiros assumem o negócio, né, vai à falência. Tem muito a ver com energia. E isso não quer dizer nada sobre misticismo, espiritualidade, nada disso. Quem se interessar por esse tema, no meu canal do YouTube tem um vídeo chamado Aulão de Mecânica Quântica. Aí vocês podem dar uma olhadinha lá. Existem vários experimentos científicos que demonstram que a nossa energia, ela impacta a nossa realidade. E da mesma maneira, nós somos que nem esponjinhas que absorvemos a energia também do ambiente. Por isso que muitas vezes você chega para trabalhar, né, em um determinado ambiente e sente aquele ambiente pesado, parece que sugou toda a tua energia. Ou uma pessoa, né, você vai para uma reunião, parece que, nossa, você sai de lá exaurido, digamos assim, né? Isso tem a ver com a energia. Quando não, aquela coisa assim, ai, meu santo não bateu com fulano, não vou com a cara da pessoa. Mas ela te fez alguma coisa? Não, ela nunca me fez nada. E por que você não vai com a cara do fulano? Né? E isso acontece muito em equipe. A pessoa não gosta da outra e não sabe explicar o porquê. O que você ia me perguntar, Solimar? Então, na verdade, eu vou fazer um comentário. Eu te encontrei num grupo de terapias, né? Alternativas. E nessas lives eu tenho entrevistado muitas pessoas que usam algumas dessas terapias integrativas, né? Que inclusive agora é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde, tem uma série de hospitais que usam, né? E o pessoal reconhece os resultados, né? Está reconhecido mundialmente, tecnicamente falando, é muito bacana. E eu me deparei com soluções simples, através desse universo que você está falando, eu me deparei com soluções simples, e aí voltando para o nosso tema, que geram a harmonização das equipes, dos negócios, dos clientes, impactam diretamente nos clientes, impactam diretamente nas vendas, né? Impactam nas inter-relações, nas interações, nas relações que a equipe tem com os clientes, com o fornecedor, entre eles. Né? Muito legal isso, muito bacana. E literalmente é um universo, tem muita coisa bacana, tem 50, 70, sei lá, um caminhão de alternativa aí que cada empresário pode usar. E como você disse, não é misticismo, é técnica, né, comprovada cientificamente, que funciona, dá resultado, e o meio científico aí, acadêmico, reconhece, né, e aceita, e é muito legal, muito bacana mesmo. Eu gosto muito, estou passando a gostar muito desses recursos. Que bom! Existem várias técnicas, né, para você harmonizar equipes, trabalhando a energia dessa equipe. Então, por exemplo, você pode utilizar da radiestesia,
Para quem não conhece, radiestesia, você vai com o pêndulo no ambiente, vendo onde tem energias. E aí a gente não fala de energia negativa ou positiva. Nós falamos de polaridades, né? Então, o Feng Shui também é uma outra técnica muito bacana para harmonizar ambientes. Você pode utilizar o próprio Access Consciousness, né? Processos verbais, que nós utilizamos enquanto facilitadores, porque dentro dessa metodologia do Access Consciousness, nós colocamos a seguinte coisa: tudo que você julga, você absorveu esse julgamento em alguma interação na sua vida, né? Então, por exemplo, tem pessoas que têm muitas crenças limitantes com relação a merecimento, a dinheiro, e isso tem muito a ver com tudo aquilo que ela viu e ouviu ao longo da vida. Por exemplo, que dinheiro é sujo, que você é muito difícil ganhar dinheiro. E quando você traz uma pessoa dessa para a tua equipe, imagine essa pessoa trabalhando numa área comercial. Ou se ela acha que ela não é merecedora de ter dinheiro. Isso impacta diretamente no resultado que ela vai ter na empresa e pode gerar muitos conflitos com a equipe. Então, você trabalhar não só a energia, mas os pensamentos, as crenças dessas pessoas é muito importante para você obter os resultados que você deseja. E eu vou te contar o caso de um cliente meu, pouco antes de começar a crise, né, a pandemia, enfim, ele já estava, fecha, não fecha o negócio dele. Acho que umas 2 semanas antes de começar o isolamento, ele me chamou, nós fechamos um pacote e eu dei algumas orientações, né, para ele. Olha, coloca, por exemplo, uma fonte de água em um determinado local aqui no seu ambiente. Procura eliminar palavras como, por exemplo, difícil, não consigo, não posso, é crise. Porque tudo que você fala, você emana uma energia e isso reverbera e volta para você da mesma forma. Que é o que nós chamamos de que tudo o que você emite, de alguma forma, volta. Que o universo, ele te dá mais do mesmo. Então, se você é aquele tipo de pessoa que chega no teu trabalho reclamando, falando que aquela empresa é uma porcaria, que teu chefe é uma droga, que teu colega de trabalho só quer tirar o teu lugar, quer te dar uma rasteira, você está emitindo isso energeticamente e você só vai ter mais disso, porque é entendido, digamos assim, energeticamente, ok, isso daí é muito importante para aquela pessoa. Vamos dar mais disso para ela. Ou seja, você reclama, é importante para ela reclamar, então vamos dar mais coisa para ela reclamar. E isso acaba virando um ciclo vicioso. Enquanto você não quebrar, né, esse paradigma, mesmo que você esteja no pior emprego, na pior empresa, com o pior chefe, agradeça. Né? Tenha pensamentos e sentimentos mais elevados. Porque não importa o que está acontecendo ao teu redor, o que importa é o que acontece dentro de você. Né? Tem aquela famosa frase do Sartre, que ele fala que não importa o que fizeram com você, né? Importa o que você fez com o que fizeram com você. E isso tem muito a ver com a questão energética. Né? Se alguém é desrespeitoso com você no teu ambiente de trabalho, se você repassa essa mesma energia também sendo desrespeitoso, você vai estar criando mais disso na sua vida. Percebe que algum dia, quando você já acorda, né, atrasado, atropelado, enfim, parece que o dia vai inteiro assim, né? E quanto mais pressa você tem, mais coisas para te atrasar vai ter no seu dia. Isso é energia, né? Então, quando você fala de emitir ondas de energia, tem um experimento chamado dupla fenda que demonstra que tudo é partícula e tudo é onda ao mesmo tempo.
que isso significa na nossa vida, no nosso cotidiano? Tudo que você emite enquanto frequência vibracional, ela volta para você. Seja para você se dar bem com os teus colegas de trabalho, na sua empresa, ter uma equipe mais harmoniosa, ou ao contrário, né? Então, quando você consegue identificar que o que você pensa, fala, emite uma frequência que vai influenciar a tua realidade, você começa a enxergar a vida de uma outra maneira e a cuidar mais daquilo que você fala, do que você pensa e do que você sente. Pode falar. Então, ó, eu desenvolvi 2 hábitos que têm me ajudado bastante. Primeira coisa, quando eu vou dormir, quando eu deito lá, eu faço uma oração de agradecimento, em que eu agradeço um monte de coisa. Já criei mais ou menos uma rotina para mim não esquecer, sigo mais ou menos uma sequência, mas eu fico agradecendo, né? Isso tem me feito muito bem. Eu penso positivamente nas coisas. Então, às vezes eu estou aborrecido com alguma coisa pequena e eu começo, através desses agradecimentos, eu tenho que lembrar das coisas boas que eu tenho ou que estão ao meu redor, ou que Deus me deu. Isso me ajuda bastante. Segunda coisa que eu faço com muita frequência, comemoração. Momentos bons. Me gratificar. Então, tudo que eu faço de legal, qualquer resultado que eu atinjo, às vezes por menor que seja, eu arrumo um jeito de comemorar. Gosto muito de tomar vinho. Então, comemoro muito com vinho. Cada um tem suas preferências, né? Então, eu procuro me dar momentos, ou situações, ou pequenos presentes comemorativos. Isso me ajuda bastante também. E nas minhas consultorias que eu faço, eu incentivo muito os empresários e colaboradores a exercerem sempre a gratidão e a comemoração. E são 2 coisas simples, né, que não precisa de muita coisa para explicar os benefícios e que geram um resultado muito legal de harmonização, né? Você força as pessoas a verem coisas boas, para elas serem gratas ou para elas comemorarem, elas têm que perceber os bons resultados, as boas situações, as coisas boas, de uma forma geral. E como você disse, o que a gente emana, a gente acaba recebendo. E também tem o seguinte, uma coisa que é muito interessante, o nosso cérebro é caçador. Se eu começar a pensar em câncer, e começar a falar em câncer, meu cérebro é caçador. Então, se eu começar a pensar e falar em uma coisa positiva, alguma coisa legal, né, o nosso cérebro é caçador. E outra coisa interessante também que a gente ouve, né, dos antigos, é que o universo conspira a nosso favor, positivamente ou negativamente. Aí a escolha é nossa. Eu posso escolher isso. Se o universo vai conspirar ao meu favor ou não. Mas ele vai conspirar. É mais ou menos essa linha de raciocínio? Esses pensamentos aí estão corretos? É por aí? Isso que você falou, né, da gratidão e da comemoração, ela está embasada na psicologia positiva. Sabia que essa é uma das disciplinas mais disputadas em Harvard, a psicologia positiva? Porque quando você entra no estado de gratidão, não adianta só, muito obrigada por isso, por aquilo, falar da boca para fora. Não, é você estar nesse sentimento real de gratidão, você libera, né, hormônios como ocitocina, dopamina no teu cérebro,
E isso faz com que você tenha um sentimento maior de bem-estar. Além disso, você, como eu acabei de falar, tudo que você emana, de alguma forma, volta para você. E isso serve tanto para o positivo quanto para o negativo. Então, quanto mais você agradece, né, se sentindo realmente grato por aquilo que você tem, você cria um campo eletromagnético ao teu redor que vai trazer mais possibilidade de você sentir aquilo novamente. Eu tenho o meu diário da gratidão, né? Onde é uma coisa simples, você pode pegar uma agenda ou um caderno. Eu tenho uma agenda onde todos os dias eu agradeço por coisas que me aconteceram naquele dia. E pode ser coisa simples, né? Então, por exemplo, eu vejo gente que reclama de pagar a conta de água, de energia, e se você não tivesse, né, energia elétrica, se você não tivesse a sua água aí, né, seria bom, né? Então, agradeça, porque o ser humano, ele só se sente grato muitas vezes na hora que ele perde alguma coisa, né? Então, você reclama do teu trabalho, que bom que você tem um trabalho, independente de qual seja, porque tem várias pessoas desempregadas aí hoje em dia que dariam muito para estar no teu lugar. E não adianta você ficar reclamando. Isso não vai mudar a tua situação, não vai mudar o seu ambiente de trabalho, a equipe onde você está. Então, a partir de agora, o que você pode fazer para que a convivência com as pessoas na sua equipe, no seu ambiente de trabalho, seja mais harmoniosa? E se você começasse a agradecer por aquelas pessoas, ao invés de reclamar e apontar o dedo para elas? Porque a mudança, ela tem que começar por nós. Muitas vezes as pessoas esperam que o outro mude. E a gente não tem domínio sobre o outro, né? Mas nós temos total responsabilidade sobre o que nós fazemos, pensamos e como nós relacionamos com as pessoas. Bom, deixa eu rapidinho. Então você falou que a gente tem que buscar um estado de gratidão. Esse estado não vai brotar do ovo do bambu, né? Eu acho que é um processo. Então eu posso começar com atitudes de gratidão, pequenas atitudes de gratidão, e aos poucos construindo esse estado de gratidão? Sim, sim. Por exemplo, na área de relacionamento, eu não me sinto amada. Ok, você dá amor, né? Então, o que você espera do outro? Você dá. Não tenho reconhecimento no meu trabalho, mas você reconhece os pequenos favores que as pessoas fazem para você no dia a dia lá no teu trabalho? Muitas vezes a pessoa só espera que aquilo chegue até ela, mas ela não dá o que ela deseja. Então, você primeiro precisa dar para receber. Não é assim que se fala? Né? Você primeiro precisa dar para receber. Você quer que as pessoas sejam gentis com você? Comece sendo gentil com as pessoas. Aos poucos, ela vai ver que você está mudando o seu padrão de comportamento, que as suas atitudes estão diferentes, e automaticamente ela começa a mudar com você também. É uma lei isso, não é algo que, é a Vanessa ou é o Solimar que acha. Não, isso é uma lei. Do mesmo jeito que existe a lei da gravidade, que se você jogar uma coisa, ela vai cair no chão, isso é uma lei, independente das pessoas acreditarem nisso ou não. Você já ouviu de um senhor do Rio de Janeiro chamado Profeta Gentileza? Não. Não. Tem uma música da Marisa Montes. Gosta da Marisa Montes? Sim. Então, tem uma música da Marisa Montes falando sobre ele. Depois você escuta, por favor. Muito legal. Então, a história do Profeta Gentileza é muito legal. Ele é um senhor, né? Tipo um mendigo mesmo,
né? Uma pessoa muito simples. E ele andava pelo Rio de Janeiro escrevendo palavras positivas nos muros, nas pilastras, em tudo que ele via, ele escrevia palavras de gentileza, palavras positivas, palavras amorosas, e ele pintava a cidade, ele decorou a cidade, vários pontos da cidade com isso. E as pessoas passavam, né, por esses pontos, e é muito interessante. Às vezes, a gente não lê com os olhos, o nosso racional não faz a captação, mas o nosso subconsciente capta essas mensagens, né, e processa isso. E aí, ele morreu, ele faleceu, e o prefeito lá, um gênio de prefeito, sempre tem um político muito inteligente, não tem? Normalmente a característica de político é ser muito inteligente. Ele foi e pintou tudo, apagou tudo. Né? Pintou os muros, pintou as pilastras, pintou tudo que estava ali escrito com aquelas palavras, né, do profeta gentileza, foi apagado. Né? E aí houve uma comoção social enorme por conta dessa ação desse prefeito. Mas vale a pena depois você ouvir a música aí da Marisa Monte sobre o profeta gentileza. Muito legal. Ok. Entendi. E aí, só para finalizar, né, a gente já falou da gratidão, e quando você fala sobre comemorar, o nosso cérebro, existe a questão do reforço, né? Então, quando você tem ações positivas, resultados positivos, e você se presenteia, você celebra isso, você cria âncoras, que nós chamamos, âncoras mentais, que fazem com que você, como que eu posso te dizer? Faz com que você amplifique isso, gera um gatilho mental para você. Então, toda vez que você conseguir uma venda, sei lá, de 100 mil reais, celebrou, ficou alegre, então isso volta para você de alguma forma. E cada vez que você bate esse patamar de 100 mil de vendas, você ancora novamente essa energia, essa mentalidade de que eu posso, eu consigo, olha como eu sou bom naquilo que eu faço. Porque o tempo inteiro nós somos bombardeados com notícias ruins ou com pessoas falando que nós não somos bons o suficiente. E quanto mais você consegue ancorar esses resultados positivos na sua mente, mais você fortalece a sua autoestima, mais você fortalece esse teu poder, esse teu empoderamento de que eu posso, eu consigo, eu dou conta. Ok. Vanessa, faltam 2 minutos. Seus agradecimentos. Primeiro eu gostaria de te agradecer, né? Agradecer as pessoas que passaram pela live, sua simpatia, sua disponibilidade, seu tempo, seus conhecimentos, gratidão. Pode fechar a live aí com seus agradecimentos finais. Eu que agradeço o teu convite, Solimar. Espero, né, que o seu projeto aí com as lives tenha muito sucesso. Gratidão por estar aqui e contribuir de alguma forma. Se as pessoas que passarem por aqui pegar uma sementinha de um pouco de cada pessoa que veio contribuir aqui nas lives, eu acho que você já está fazendo um grande trabalho aí para que elas também cresçam, não só como pessoas, como profissionais. Né? E quem quiser continuar seguindo o meu trabalho, conhecer um pouco mais do meu trabalho, tem a minha página no Instagram e no Facebook do Sentir Quântico e também Terapeuta Sem Crise. Tem meu canal no YouTube com esses 2 nomes também e espero que vocês possam, de alguma forma, receber também a minha contribuição através dos conteúdos que eu posto nas minhas redes sociais. Vanessa, tchauzinho para você. Boa noite. Fique com Deus. Gratidão. Gratidão. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.